Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, onde nós leremos os versículos 38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de números 38 e 39. Texto conhecido, a pregação de Pedro no Pentecostes. Diz assim: E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Podeis assentar. De vez em quando, irmãos, eu tomo algum livro que fala da história do movimento pentecostal e eu revejo os acontecimentos que se deram no princípio. Algum autor, algum ator da história naquele momento chama-me a atenção. E sem saber ainda o que pregar nessa noite, eu estava lendo um livro de John D. Lake, que foi um dos pioneiros do movimento pentecostal, um dos grandes homens do início. Ele conta como o seu coração tinha sede de Deus. A leitura de seu próprio relato, quase como quando alguém escreve um diário, mostra o anelo que estava no coração daquele homem, a sede de Deus que ardia na sua alma. Como ele buscava a manifestação do Espírito Santo em sua vida. E nós vemos uma espécie de peregrinação na sua história, uma preocupação inicial com uma vida mais santa, uma busca por uma unção de Deus, muitas experiências que ele tem com Deus em oração, até alguém lhe dizer que o batismo no Espírito Santo era algo além de tudo aquilo que ele já havia experimentado, que desperta nele ainda mais sede, mais desejo de orar. Ele se reúne com outras pessoas, começa a orar. E quando ele é batizado no Espírito Santo, ele descreve a semelhança de Charles Finney, correntes atravessando o seu corpo, como se ele estivesse debaixo de uma cachoeira, como se ondas de eletricidade o atravessassem. E ele fala que a presença de Deus era indizível e que ele, naquele momento, começou a falar em línguas e sentiu direção para ir até uma pessoa que estava enferma, para orar por ela, uma senhora que estava enferma naquela reunião. Ele conta que o poder de Deus sobre a vida dele estava tão intenso naquele momento que ele levantou-se tremendo. E ele quis realmente orar por aquela irmã, porque ele dizia: Senhor, se o que eu estou experimentando é algo que vem de ti, eu quero saber que é. E ele vai trêmulo, na ponta dos pés, encosta na irmã praticamente a ponta dos dedos, e a glória de Deus se manifesta. O irmão que estava próximo à irmã também é cheio da presença de Deus, ela é instantaneamente curada naquele momento. E este homem continua agora a sua sede de Deus, sua vontade de fazer a obra de Deus, e deixa uma carreira promissora, avantajada que ele tinha para partir sem recursos pela direção de Deus para a África, onde lá ele se torna um grande avivalista e ganha muitas almas e estabelece uma igreja
que foi muito importante para a história pentecostal da África. Quando nós lemos sobre Gunavingre e Daniel Berg, também nós ficamos impressionados como aqueles homens eram aguerridos, sedentos de Deus, cheios de paixão pelas almas. O melhor livro que eu já li sobre o início das Assembleias de Deus não foi nem o diário do próprio Gunavingre, nem as memórias de Daniel Berg. Foi um livro chamado Despertamento Apostólico no Brasil, muito mais breve do que esses dois que eu mencionei, e escrito por um missionário sueco que veio ao Brasil para ajudar aqueles dois pioneiros. E ele relata o impacto da mensagem, o impressionante, como ele intitulou o livro, Despertamento Apostólico no Brasil. Eu lembro-me de um momento da narração que ele fala que esteve num trem com Gunavingre e Daniel Berg, e que naquele momento, dentro do trem, apesar de ele ser um visitante aqui no Brasil, Gunavingre e Daniel Berg o abandonaram. E um foi para um lado, o outro foi para o outro, cada um buscando avizinhar-se de alguém que não era crente para evangelizar. Ele conta que eles foram a viagem de trem inteira, falando de Jesus, desceram do trem, falando de Jesus para aquelas pessoas com quem haviam começado o diálogo, e ele ficou impressionado com aquele fervor, com aquele desejo de ganhar almas. A renovação batista no Brasil foi um movimento glorioso. Na década de 60, chegou ao auge. Metodistas, batistas, presbiterianos, batizados no Espírito Santo juntos, embora houvesse uma liderança maior dos chamados batistas renovados. E aqueles homens saíram pregando em toda parte do Brasil. Ernesto Nini, no seu livro Avivamento Real, conta suas viagens, como houve avivamento em toda parte. Aqueles homens dormiam no chão, iam para lugares difíceis, mas com uma vontade, um ânimo de fazer a obra de Deus, um anelo pela glória de Deus. E quando eu leio isto, irmãos, sempre eu me faço a pergunta: por que que em nossos dias, igrejas ditas pentecostais, renovadas, por que nestas igrejas há pessoas que dizem que tiveram uma experiência pela qual falaram em línguas, mas nós não vemos aquele espírito aguerrido, aquele anelo de ver o nome do Senhor glorificado, aquela paixão pelas almas, aquele zelo incansável? Não há como eu não me fazer essa pergunta. E sempre que eu me faço essa pergunta, que é normalmente quando eu estou lendo sobre a vida desses homens, eu procuro na leitura que eu estou fazendo, fazer um estudo indutivo, identificar as características do que havia, para ver o que está nos faltando. Porque nós não temos aquela piedade aquecida, aquela piedade inflamada daqueles homens com tanta evidência em nosso tempo. E eu termino encontrando as mesmas coisas que eu vejo no Novo Testamento, do livro de Atos, ao redor dos apóstolos, daqueles evangelistas, pregadores da igreja primitiva que abalaram o mundo. E eu estou sempre voltando a essa pregação. Episodicamente, eu volto, eu falo as mesmas coisas. Eu ressalto essas características. Hoje em dia, irmãos, há muitas conversões superficiais. Conversões em que não houve um arrependimento profundo. A questão do pecado não foi resolvida em definitivo. A pessoa lamenta algumas coisas do seu estilo anterior de vida, mas alguns pecados ainda se mantêm abrigados no seu coração. Conversões superficiais, uma falta de seriedade em relação ao pecado e ao arrependimento.
nós vemos como nós mesmos, às vezes, apressamos as pessoas que professam conversão para uma experiência do batismo no Espírito Santo, logo queremos orar por elas, sem saber quais são as suas motivações, se ela entende o porquê e o para quê dessa experiência, sem examinar se ela anela realmente aquilo com profundidade, nós as empurramos nessa direção, fazemos orações muitas vezes forçadas, onde tentamos fazer acontecer o que deveria vir na espontaneidade pela visita do poder de Deus. E, meus irmãos, o que nós percebemos no livro de Atos, na história desses homens, é que as coisas não eram assim. É que eles tinham uma conversão profunda e eles tinham, na sequência de sua conversão, um aprofundamento do entendimento do que lhes havia acontecido nela, do grau de ruptura do mundo que tiveram através dessa conversão, o grau de dedicação a Deus que importava ter, uma vez que tinham se voltado para o Senhor. Eles pensavam no estado do mundo, eles se angustiavam pelo estado das coisas, eles tinham paixão pelas almas, eles oravam desejando ver o nome de Deus sobre a terra exaltada, a palavra honrada e confirmada. Esses elementos é que faziam a experiência pentecostal em suas vidas ser bem-sucedida, ser eficaz, ser algo transfigurador, algo que era quase que tocar os céus, ou ser tocado pelos céus, porque a ambiência onde eles estavam, onde eles se viam estimulados na direção da busca dessa experiência pentecostal, é que era uma ambiência piedosa. E nós vamos procurar aqui hoje, através da palavra, examinar esses elementos que criam uma ambiência piedosa no contexto de se procurar a experiência pentecostal, de modo que a chegada dela às nossas vidas não seja apenas um estado emotivo, alguma coisa subjetiva sobre o que sentimos ou deixamos de sentir, que vamos relatar depois, mas se torna alguma coisa transfiguradora da nossa missão, da nossa presença no mundo. O texto que nós lemos aqui, Atos 2:38, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Fica claro que há uma subsequência do batismo no Espírito Santo em relação à conversão. Nós nos arrependemos dos pecados e, estando perdoados deles, nós confessamos a Jesus Cristo, submetendo-nos ao batismo. Obviamente, tudo isso acontece sendo já nós convertidos. Nós descemos as águas, testemunhando Cristo, a quem abraçamos. O dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, é mencionado aqui após o arrependimento e até após o batismo nas águas. Se fosse algo que se confundisse com a nossa conversão, teria sido mencionado antes do batismo e não depois dele. Portanto, nota-se claramente o dom do Espírito Santo como a experiência do batismo no Espírito Santo, posterior e subsequente ao arrependimento, e na normalidade das coisas, na regra geral, subsequente até ao nosso batismo nas águas. O que é dito aqui antes do dom do Espírito Santo, de se receber o dom do Espírito Santo? É mencionado o arrependimento, é a primeira coisa. Conversão só é legítima se houver arrependimento. Quando os pentecostais primitivos liam esse texto,
Eles não pensavam apenas assim: eu já me arrependi dos meus pecados, já me aconteceu isso, eu já fui convertido, então eu já posso buscar o dom do Espírito Santo. Não, eles não pensavam apenas assim. Eles pensavam: eu tive a experiência de conversão, sim, mas qual é o meu estado agora? É um estado alinhado com o dia da minha conversão? De lá para cá, houve algum pecado que eu abriguei e que eu não estou vigiando em relação a ele? Há algum desleixo na minha seriedade em relação ao pecado a fim de evitá-lo? Eles liam o texto não vendo apenas uma experiência que tinha que ocorrer antes daquela que eles iriam buscar, mas eles se perguntavam se aquela experiência de arrependimento tinha toda a sua força de atualidade. Na verdade, eles não corriam para buscar o batismo no Espírito Santo. Antes, eles queriam saber sobre a profundidade do arrependimento que haviam tido. A literatura pentecostal pioneira, primitiva, falava muito da necessidade de purificação do pecado. De você, antes de buscar o batismo no Espírito Santo, não ter nenhum pecado que você, consciente de que ele está lá, não esteja tratando com seriedade a sua rejeição, a sua extirpação. É, portanto, irmãos, imprescindível que nós tenhamos o arrependimento não como uma coisa que ficou restrita ao dia da nossa conversão. Lutero dizia que o arrependimento deveria ser uma experiência diária e seguir pela vida toda. E ele fazia alusão a isso citando o Salmo 51, em que Davi diz: o espírito quebrantado, o coração contrito é o sacrifício aceitável a Deus. E obviamente um sacrifício aceitável a Deus é para ser oferecido em contínuo. Foi John Whitfield que dizia que se não houver uma manutenção de um estado permanente de quebrantamento, o avivamento cessa. Portanto, é importante que nós averiguemos a nossa vida. Se queremos dar frutos, impactar essa geração, veja com que seriedade você está vendo possíveis pecados. Não brinque com o pecado. Não o acomode à sua vida. Coisas que você pode permitir no momento, amanhã você pode se acostumar com elas e já não ver mais gravidade nelas. Sua consciência pode entrar num estado de dormência. Você pode perder a seriedade que você teve na hora de converter-se com o pecado. Então a primeira coisa que havia na atitude deles era essa: correr para buscar o batismo no Espírito Santo. Não, peraí, vamos ver como é que está a minha vida. Eu quero examinar se há alguma coisa errada. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Era a oração do salmista. E guia-me pelo caminho eterno. Que o meditar do meu coração, as palavras da minha boca, te sejam sempre agradáveis. Prova-me, esquadrinha o meu coração. Purifica-me dos erros que me são ocultos. Havia, irmãos, uma seriedade com a santidade. O batismo é mencionado também antes do dom do Espírito Santo. É curioso como aqui o batismo é colocado como uma responsabilidade pessoal e individual. Diz: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, confessando o nome de Jesus. Cada um de vós. O batismo nunca deve ser apenas uma programação da igreja, uma coisa coletivizada. No catolicismo é coletivizado, e em algumas igrejas que mantêm o batismo infantil, não é aquela pessoa que responsavelmente está querendo o batismo, ele é um infante, são seus pais que o estão levando. Algumas igrejas têm datas fixas para batismos ao longo do ano, batizam em grande número, e quem já está chegando na igreja e está próximo àquela data é incomodado para se apressar para ela sem entender bem o que aquilo significa.
É quase como se fosse uma cerimônia litúrgica de um período do ano e quem estiver lá dentro e ainda não foi, entra. Mas aqui vê-se que o batismo é considerado alguma coisa pessoal, cada um de vós. Quando Filipe evangeliza o eunuco diz: o que me impede de ser batizado? Parte dele a vontade. Filipe diz: é lícito se crês de todo o coração. Ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então descem ambos a água, não há quantidade ali, uma pessoa só. E Filipe batiza o eunuco, que jubiloso sai o seu caminho. Ele viu o valor daquilo, ele viu a importância daquilo, tanto que saindo das águas, saiu alegre. Nem ficou perplexo, porque Filipe foi em seguida tirado dali, arrebatado por Deus, miraculosamente levado para outro lugar, porque ele estava absorto totalmente na alegria da obediência, por ter se submetido ao batismo. O batismo para nós, irmãos, não é uma mera cerimônia externa. Lá na carta de Pedro diz que o batismo não é o despojamento da imundície da carne, que alguns até traduzem como do corpo. Não é uma lavagem exterior do corpo. É a indagação de uma boa consciência. É a resposta a Deus de uma nova consciência. Portanto, o batismo tem que ser alguma coisa que envolva convicção. O batismo tem que ser algo consciente. O batismo, irmãos, é um momento em que você proclama uma vida que não será mais sua, mas de Jesus. Por isso a confissão que se exige para imergir alguém nas águas batismais é a do senhorio de Cristo. Batizado em nome do Senhor Jesus, tem que se confessar o nome de Jesus como Senhor. Se confessares a Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos para reivindicar a ti mesmo como propriedade dele, serás salvo. No batismo eu proclamo que eu agora sou escravo de Cristo, servo de Cristo. Em seguida a essa confissão, somos mergulhados em água para dizer que o homem anterior, o homem velho, o que nós éramos antes, está ali sepultado e morto. Desapareceu. Aquele que ascende das águas agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. É alguém unido com Cristo. É alguém que vai ser guiado por Cristo na sua existência. Portanto, o batismo ele tem um forte sentido de obediência ativa, positiva. O arrependimento enfatiza a rejeição do pecado. E o batismo enfatiza a obediência ativa. Eu agora tenho alguém a quem sigo, a quem vou obedecer, cujas ordens vou obedecer. Os pentecostais, quando liam esse texto no princípio, eles, em vez de correrem logo para a última parte, recebereis o dom do Espírito Santo, mesmo já tendo sido batizados, eles queriam saber se estavam no estado que lhes era exigido para que tivessem sido batizados, se eles estavam realmente naquele momento inteiramente dispostos à obediência. No arrependimento eles viam a ideia de que tinham que ter a purificação de seus corações de todo o pecado consciente. Nada que eu saiba que esteja contra a vontade de Deus vai ser abrigado no meu coração. Nada. Eu vou resolver isso primeiro. Eu estou pronto para obedecer a Cristo. Agora é a ênfase no batismo, a obediência ativa. O que o Senhor disser eu farei. Não mais eu, mas Cristo. Tudo que Ele disser. Eles, portanto, procuravam saber se eles estavam no estado de inteira recusa ao pecado, de inteira submissão a Cristo. E somente então eles iam buscar o dom do Espírito Santo. Essa era a condição pessoal em que um pioneiro daquele era batizado no Espírito Santo. Quando eles recebiam a experiência, era este homem consagrado, era este homem santo, que recebia o poder de Deus. E a combinação da atitude devocional dele para com Deus, com o poder que ele recebia,
é que fazia ele se tornar aquela pessoa que agora ia impactar os seus vizinhos, os que o rodeavam, que ia fazer dele uma pessoa agora que serviria a Deus com uma nova unção. Nós também vemos outra coisa a ser destacada. Quando Jesus promete a experiência pentecostal, vejamos o que diz a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 46. O Cristo ressuscitado diz assim aos discípulos: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Note, Jesus primeiro diz que eles têm uma grande comissão a cumprir, de que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse, o que já acontecera, e agora passara a ser necessário que eles pregassem o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações. Primeiro Jesus dá essa ordem, que os deve ter levado a estremecer, fazer uma coisa tão grande, um desafio tão grande. E então é que Jesus interpõe: mas vocês vão receber poder. Mas vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que sejais capacitados. E aqui vem a questão: como eu vou empurrar alguém para buscar a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho, se ele ainda não viu a urgência de pregar, a seriedade de pregar, se ele ainda não tem um aprofundamento da consciência de que seu papel no mundo é ganhar almas, é fazer discípulos? Meus irmãos, aqueles pioneiros pentecostais, quando eles iam à procura do batismo no Espírito Santo, eles iam motivados pelo desejo de ganhar almas. Uma paixão pelas almas ardia em seus corações. Na verdade, grande parte deles começava sem saber nada do batismo no Espírito Santo, orando para que as almas fossem salvas, desejosos de ganhar almas, e até que alguém dizia: mas se você for batizado no Espírito Santo, vai ser diferente. Mude. Pregava primeiro, era um homem desejoso de ganhar almas. E um dia, quando ele foi pregar no lugar, duas senhoras metodistas disseram para ele: se você for batizado no Espírito Santo, vai ser melhor do que isso. Ele ficou revoltado, ele rejeitou aquilo que lhe foi dito, mas depois ele se arrependeu e buscou o batismo do Espírito Santo e o recebeu poderosamente. Ele disse: depois disso a minha pregação no conteúdo era a mesma, mas os efeitos eram maiores. John Hyde, o missionário presbiteriano, que foi à Índia e abalou, se preparou para fazer missões, era um homem com paixão pelas almas, chamado o apóstolo da oração, alguém que rogava a Deus dia e noite pela conversão dos pecadores. Quando ele estava embarcando para ir à Índia, ele leu um bilhete que haviam dado para ele, e o bilhete era dizendo que ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser batizado no Espírito Santo, e ele achou aquilo ali algo ridículo. Ele havia se preparado tanto para aquela obra missionária, não precisava de mais nada. Ele amassou o bilhete, ele jogou no cesto, mas depois ficou incomodado porque queria ganhar almas. Se tem algo que pode me capacitar da parte de Deus, eu devo procurar. E ele orou e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Geralmente esses homens começavam desejosos de ganhar almas. É preciso você sentir primeiro o peso da grande comissão. O batismo no Espírito Santo não é para ser procurado só pela experiência sensacional de falar em línguas.
para que os irmãos possam se alegrar com você, você se ambientar melhor, sentir algum tipo de arrepio ou emoção prazerosa. Não, é para lhe capacitar a fazer a obra. Portanto, é preciso que haja uma paixão pelas almas ardendo no seu coração. Veja o que aqueles irmãos tinham, irmãos. Era o contexto. O século XIX foi o século das missões. Nós tivemos do século XVIII para o século XIX, William Carey iniciando missões protestantes com toda a intensidade na Índia. No século XX foi, no início, um grande momento missionário. Havia um desejo de ganhar almas, uma euforia. Muitos acreditavam que ia haver um avivamento mundial, conferências missionárias aconteceram. Essa ânsia de atingir o mundo foi abalada depois da Primeira Grande Guerra, quando houve uma devastação da Europa. Mas naquele momento ali, do início do século XX até a Primeira Guerra, havia um grande fôlego missionário. Mesmo depois, ainda este fôlego se sustentou. Pessoas brilhantes, estudiosos, pessoas que teriam uma carreira profissional promissora em Cambridge, em Oxford, de repente se colocavam como missionário. Eric Liddell, Hudson Taylor, Charles Studd, estes homens, irmãos, que tinham uma formação para serem pessoas brilhantes dentro do mundo europeu, na Inglaterra, surpreendiam a nação, deixando tudo para serem missionários em países onde a situação era difícil, onde a situação era precária, porque havia um desejo de ganhar almas. E no início do movimento pentecostal, esse desejo fervia nos corações. Disse que foi lá na Índia, onde houve uma profecia notória de que o movimento pentecostal chegaria. Um homem lá estava a falecer, um missionário, e antes de morrer, as suas últimas palavras foram: o Pentecoste vem, o Pentecoste vem. Portanto, não basta apenas que tenhamos menção ao batismo no Espírito Santo, que corramos para fazer orações por pessoas convertidas. Se nós queremos impactar este mundo, nós temos que ver como está a nossa preocupação com santidade, com obediência a Cristo, com consagração à sua vontade, como está o nosso desejo de fazer a obra de Deus, se arde nos nossos corações paixão pelas almas. E é preciso que sintamos a nossa impotência para isso. Aqueles discípulos queriam ver o mundo convertido, mas imagine a cabeça deles, um punhado de pessoas simples, muitos dos quais eram pescadores, com a responsabilidade de abalar o mundo. Tinha que vir uma capacitação especial. Sempre que é mencionado, a operação do Espírito Santo é junto com obra de missões. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e depois ele interpõe a promessa: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quando Jesus ordenou a eles que permanecessem em Jerusalém até receberem, é porque eles estavam amedrontados com aquela ordem, sentindo-se incapazes. Eles obedeceram porque eram consagrados a Cristo e porque sabiam que realmente eles não podiam fazer aquilo ali sem capacitação do alto. Eles sentiam a sua impotência. Lá em Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra de Deus, no capítulo de número 1, Jesus diz no verso 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. No verso 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Meus irmãos, aqueles homens da igreja primitiva, os pioneiros pentecostais, eram pessoas que queriam fazer muita coisa para Deus, eram pessoas que tinham paixão pelas almas, desejo de ver pessoas convertidas, eram pessoas que se sentiam desafiadas pela grande comissão e ao mesmo tempo sentiam sua fragilidade, suas limitações, sua impotência. A promessa do batismo no Espírito Santo para eles era uma grande esperança, uma capacitação sobrenatural. A grande questão é essa que eu coloco, é quais são os nossos estados de espírito para receber o batismo no Espírito Santo. O Jonathan Edwards, no seu livro Tratado sobre os Santos Afetos, ele que viveu dentro de um avivamento, foi um pregador de um poderoso avivamento, ele dizia: a verdadeira religião consiste em santos afetos. Ele era um homem intelectual, o maior filósofo da Nova Inglaterra, mas ele dizia: a suma do verdadeiro cristianismo não é as doutrinas na nossa cabeça, mas é o fervor, a devoção, a paixão no nosso coração. São santos afetos, é um estado afetivo, espiritual, é isso que decide. Por isso que John Wesley dizia: a religião cristã é a religião do coração, do coração. Por isso que quando ele relatou sua conversão, foi dizendo que naquele dia o seu coração aqueceu, tornou-se quase que um chavão entre os primeiros pregadores wesleyanos. Eles diziam: o meu coração arde, o meu coração está aquecido, o meu coração está aquecido. Então a grande questão é a paixão pelas almas, há orações intercessórias, há lágrimas no chão pelos pecadores. Você está clamando para que os homossexuais se convertam, para que as prostitutas se convertam, para que os drogados se convertam, para que os que estão na mentira religiosa se convertam. Você chora por eles, você rasga o seu coração por eles, você derrama a sua alma diante de Deus, rogando por eles. Você quer fazer a obra? Você quer ser um arauto de Deus? Você trata seriamente o pecado? Você não o aceita chegar próximo do seu coração? Você está em consagração a Cristo? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quais são os estados afetivos? Não era para aqueles homens só uma questão de que receberam o batismo no Espírito Santo como se fosse uma experiência mágica. É que a semente caía em boa terra. É que o fogo vinha para o lugar certo. É que a glória descia no tabernáculo que estava preparado para acomodar aquela glória. Eles sentiam a sua impotência. Eles queriam fazer mais para Deus e sabiam que só poderiam fazer pelo poder de Deus. Havia também outra coisa que nós encontramos aqui em Atos. Atos capítulo de número 2. Depois do verso 38, no 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Entendam, no dia de Pentecostes, aqueles discípulos começaram a falar em línguas, havendo sido cheios do Espírito Santo de Deus. E a multidão dos incrédulos, perplexa, perguntava: o que quer isso dizer? E Pedro emoldurou a experiência deles nas Escrituras, nas profecias do Velho Testamento. Pedro disse: isso é um cumprimento de uma promessa. Uma promessa lá do Velho Testamento que Deus fez por meio do profeta Joel. Deus disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão, e até sobre o empregado da casa, sobre o meu servo, a serva, eu derramarei do meu espírito e profetizarão.
Eu vou corrigir uma coisa que eu disse numa pregação anterior. Eu acho que a minha intenção era boa, mas eu acho que o que eu disse não foi uma boa tradução. Eu preguei uma vez e disse que esse versículo 39, quando Pedro diz: a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quando Deus nosso Senhor chamar, significa que esta promessa não é para pessoas que têm alguma missão especial, dizia eu. É para você que é simples, é para você, o crente comum que está aí na igreja. Irmãos, eu me corrijo. Essa experiência é para quem é especial mesmo. Mas a novidade é que agora todo mundo é especial. Realmente é para quem é especial, porque diz aqui que quando o Espírito Santo for derramado, todos vão virar profetas. Então todos vão ficar especiais, todos vão ser profetas. Aliás, isso é o cumprimento de um anelo de Moisés no Velho Testamento. Moisés era um profeta, mas era ele só. E um dia o Espírito Santo desceu sobre os anciãos que o ajudavam, e eles também profetizaram. E aí os anciãos fizeram isso uma vez, mas ficaram 2 ainda cheios do Espírito Santo profetizando. E alguém chegou para Moisés e disse: manda que eles parem. Alguns estavam com ciúme. Não, Moisés, só você é o líder, só você pode profetizar. Aí Moisés disse: oxalá que Deus pusesse o seu Espírito em todos, e que todos fossem profetas. Ele não estava dizendo que é também para o homem comum, ele está dizendo que quisera Deus que todos fossem especiais, todos fossem profetas. Era o que ele estava querendo dizer. No Velho Testamento, irmãos, um judeu que servia a Deus, mas não era nem sacerdote, nem profeta, nem rei, ele podia se alegrar no fato de que ele pertencia a uma nação que tinha uma vocação especial. Ele não tinha uma vocação especial. Aquele judeu crente que não era nem rei, nem profeta, nem sacerdote. Ele não tinha uma vocação especial, mas ele podia se confortar que ele pertencia a uma nação que no todo, como corpo coletivo, tinha uma vocação no mundo. A nação de Israel foi escolhida para ser uma bênção para as outras nações. Quem podia individualmente dizer que tinha uma vocação especial era o profeta, o sacerdote e o rei. Esses recebiam para as suas funções um chamado divino, uma unção de Deus, uma preparação específica de Deus. Mas no Novo Testamento, irmãos, todos são especiais, todos são profetas. Você não está aqui para ser a audiência do pastor, você está aqui para sacudir o mundo. Você não precisa me chamar para orar pelo enfermo que está do seu lado. Coloque a mão dele, ore por ele e Deus vai operar através da sua vida. Deus pode operar através de qualquer um. Todos nós somos especiais. Agora é uma geração de profeta. Cada crente tem um chamado. Cada crente tem uma função no corpo de Cristo. Não tem desocupado. Não tem ninguém em estado passivo. Você está aqui com uma vocação pessoal, um chamado de Deus para a sua vida. Quando Pedro diz a promessa diz respeito a vós, era exatamente porque eles poderiam achar que aquilo ali era só para aquele grupo que não era especial, que eles não eram especiais. Pedro está dizendo, é para vocês. Pedro está dizendo, vocês são pessoas que têm um papel importante no plano de Deus. Vocês não pertencem apenas a um corpo, à igreja, que tem uma vocação no mundo, não. Vocês individualmente têm uma vocação, porque nem todos os membros do corpo têm a mesma função. Pedro está dizendo, a promessa diz respeito a vocês, personalize isso. Muita gente não recebe o batismo no Espírito Santo, irmãos, porque não personaliza a promessa. Não, isso daí é para alguém que tem alguma sensibilidade especial, alguma facilidade de receber, algum chamado especial. Para você receber, você tem que dizer, é para mim. Eu tenho alguma coisa que Deus tem para mim. Pedro aqui está querendo que eles personalizem, tome para você.
Assuma que você é convertido, tem alguma coisa que é de Deus para você. Os pioneiros do movimento pentecostal, irmãos, eram assim. Aqueles homens tinham um senso de destinação. Todos eles têm uma coisa que hoje seria interpretada como talvez alguma esquisitice mística. Todos eles achavam, eu tenho alguma coisa, tem um chamado de Deus para mim, tem uma obra de Deus para mim, tem alguma coisa que eu vou fazer. Todos eles se sentiam como alguém que estaria nesse mundo para fazer alguma coisa impactante. Hoje em dia nós encontramos muitos crentes que acham que a vida espiritual deles se restringe a comparecer aos cultos dominicais, às escolas dominicais, ao grupo familiar, a auxiliar alguém nisso, naquilo e tal, mas que ele não tem nenhum papel assim importante, alguma função importante. Você tem. Você tem. Quando nós saímos para o evangelismo pessoal, vamos em grupo. Mas vá em oração, porque Deus vai direcionar você para um, aquele outro para outro. Deus tem plano individual para cada um. Aqueles pioneiros pentecostais, irmãos, eles tinham essa noção, tem alguma coisa que Deus tem para mim. Alguma coisa que Deus tem para mim. Eu nunca me esqueço de uma história que uma vez eu contei aqui na igreja, de um homem que estava no meio da estrada, ouvi isso de um pregador do passado, que estava no meio da estrada. Aquele homem estava com um carro cheio de drogas, era um viciado em droga, ele ia tomar uma overdose, mas antes ele fez uma oração e disse: Senhor, se tiver alguma coisa que se possa fazer por mim, faz agora, porque agora eu vou acabar com a minha vida. Aí quando ele estava fazendo essa oração de desespero, ele olhou para o lado e no meio dos matos viu uma igrejinha. E ele disse que chegou naquela igreja, bem simples. E quando chegou lá, a pergunta que ele fez foi essa: me digam uma coisa, quem é o pregador aqui? E o irmão que o recebeu na porta disse: qual deles? Todos aqui são pregadores. Aquele homem, eu estou precisando de ajuda. E aqueles irmãos simples, todos se juntaram, oraram por ele. E quando encerraram a oração dizendo em nome de Jesus, foi o homem que contou, quando eles disseram em nome de Jesus, ele disse: eu apaguei, eu desfaleci. E quando eu acordei, eu estava liberto pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Spurgeon foi convertido quando entrou numa igreja e o pastor não pôde ir ao culto. Não tinha ninguém para pregar, chamaram um sapateiro para pregar. E aquele homem simples pregou, a pregação dele era repetitiva, era em cima de um versículo que ele repetia toda hora: olhai para mim, sereis salvos, olhai para mim, sereis salvos. Ele olhou para Spurgeon e começou a dizer, Spurgeon dizia, ele não olhava para ninguém do lado, olhava só para mim, colocava o dedo só na minha direção, e ele dizia, olhe para Jesus, olhe. Ele disse, eu olhei, e Jesus me salvou. Aleluia! Às vezes tem que faltar o pastor para vir um sapateiro, irmãos. Para se saber que todos nós somos especiais. Você é um profeta de Deus. Você é um arauto de Deus. Por isso a promessa diz respeito a você. A igreja primitiva começa, todo mundo dá atenção para os apóstolos. Mas de repente um que não era ninguém aparece no meio da história, começando a impactar mais do que todos os apóstolos. Estevão. Ninguém resiste à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Era um irmão que tinham colocado ele para servir às mesas, uma tarefa braçal. Ele vai ajudar aqui a distribuir os alimentos com os necessitados. Peguem 7 aí para fazer isso. Estevão era um dos 7 lá para distribuir o alimento. Mas agora Estevão estava pregando. E as autoridades estavam querendo que ele se calasse, mas não resistiu à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele desencadeou uma ira tão grande naquelas autoridades que elas foram com ele muito mais fortes do que contra Pedro e João, que somente haviam sido açoitados. Levaram ele para o sinédrio, lá rangiam os dentes contra ele, o rosto dele era como de um anjo. Lá deram oportunidade para ele se defender, mas ele aproveitou para pregar e começou a pregar para aqueles homens que rangiam os dentes de raiva. A pregação dele não apenas afetava quem o ouvia, afetava ele também. O bom pregador é esse, irmãos. Enquanto ele prega, ele também vai se enchendo. E Estevão foi se enchendo, até que ele começou
começou a romper e dizer assim: olha, eu estou vendo agora o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia diz: ele estava cheio do Espírito Santo. Foi martirizado, mas a mensagem dele ficou incomodando Saulo de Tarso, que estava ali, que já não dormia de noite, até ser convertido. Pela morte dele, a igreja foi espalhada e saíram daquele gueto em Jerusalém, e pregadores saíram por toda parte, e homens comuns saíram por toda parte pregando o evangelho. A Bíblia diz: os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os perseguidos espalhados saíram pregando. Homens simples que saíram fazendo a obra de Deus. Porque cada um de nós tem um chamado. Está na hora de você começar a entender isso. Você tem um chamado de Deus. Você é um destinado a uma missão especial. E por isso a promessa diz respeito a você. A ideia daqueles pentecostais era: eu estou aqui para fazer alguma coisa que venha impactar. Estou aqui para fazer alguma coisa que venha impactar. Veja, meu irmão, é isso que eu estou tentando mostrar para todos aqui, como era o clima espiritual, em torno da ideia de buscar o batismo no Espírito Santo. Era o desejo de se afastar inteiramente de qualquer pecado que pudesse ainda ser abrigado. Era uma consagração inteiramente a Cristo como Senhor, o general que nos conduzia, a quem devemos obediência incondicional. Era o sentimento de paixão pelas almas, o desejo de fazer a obra, a sensação na impotência, o desejo para ter capacitação para isso, o senso de destinação: eu estou aqui para fazer algo especial para Deus. Era nesse ambiente que o batismo no Espírito Santo estava sendo buscado e recebido. Nesse ambiente. Quando eles recebiam o batismo no Espírito Santo, os efeitos disso dependeriam de eles serem pessoas profundas. E eles eram. Hoje nós vemos muita gente superficial, irmãos. Os efeitos do batismo no Espírito Santo estão em pessoas profundas. Pessoas profundas. O falar em línguas não é uma modinha. Que em determinado momento da oração lhe faltaram palavras, aí você fala em língua só para ter o que dizer, ou fala em língua porque o vizinho está falando e você quer ficar dentro do contexto. Aqueles homens não viam assim. O falar em línguas é um recurso sobrenatural que Deus estabeleceu para edificar pessoas profundas. Ou seja, o falar em línguas edifica aquele que tem uma angústia profunda e aquele que tem uma alegria indizível. Os homens deste mundo não são capazes de uma angústia profunda. Porque mesmo quando desesperados e vão cometer suicídio, a angústia deles é em torno deles mesmos, de seu próprio ego, de suas próprias frustrações. O crente, sem que se desespere, se angustia pelo peso relativo ao mundo inteiro. Se angustia porque quer ver o nome do Senhor glorificado. Seus motivos são muito mais amplos, muito mais profundos. Logo, sua angústia é muito mais profunda. No Velho Testamento tem livros de profetas que começam assim: peso do Senhor. Aí o profeta profetiza. Começa antes: peso do Senhor. Aqueles profetas eram homens que levavam o peso de Deus. Eram homens profundos. Eram homens, irmãos, que estavam em sintonia com o coração de Deus. Se nós somos profetas, conforme Joel, nós temos que ser profundos, como muitos daqueles profetas eram. Uma angústia profunda e uma alegria indizível. E o crente consegue, às vezes, conjugar essas duas coisas: entristecido, mas sempre alegre. Quando nós temos uma angústia profunda, a Bíblia diz que isso deve nos motivar a orar. E quando nós temos uma alegria indizível, a Bíblia diz que isso nos deve motivar a louvar. Está lá em Tiago, veja só. Em Tiago diz assim, Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito, angustiado, né? Ore. Está alguém contente, cante louvores.
Como o crente profundo tem angústia profunda e alegria indizível, paradoxalmente, ele ora muito e louva muito. Aleluia! Porque a angústia leva à reação de oração. A alegria leva à reação do louvor. As línguas, irmãos, elas são edificantes quando você chega àquele momento que você está orando para que a glória de Deus seja estabelecida, para que a igreja seja avivada, para que pecadores sejam resgatados, para que desviados se reconciliem. A sua angústia chega num ponto tal que você começa a gemer, começa a uivar. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas alguns aqui eu sei que sabem. Você começa a uivar, a gemer, a gaguejar, as palavras lhe faltam. Aí nessa hora você tem o recurso de começar a falar em línguas que o Espírito Santo está lhe dando. Aquilo que você não sabia mais como dizer, a angústia superou todo o vocabulário, todo o recurso de palavras que você conhece. Você não sabia mais o que dizer. Aí o Espírito Santo dá palavras profundas que traduzem essa angústia profunda. É nessa hora que o falar em línguas edifica. Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz o seguinte no versículo de número 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vem a nós e dá as palavras, Dizem que uma vez Smith Wigglesworth foi dedicar tempo à oração. E alguém disse, olha, este homem ora com tanta profundidade, com tanta intensidade, como Jesus no Getsemane, parece que ele vai suar sangue. Que quando você vai orar com ele, você se angustia tanto enquanto ele ora, porque o que ele vai transmitindo da sua própria angústia é tão profundo, que a gente não suporta permanecer com ele em oração muito tempo. E foram 2 irmãos e disseram, pois nós queremos orar com ele. E meus irmãos, estes homens agonizavam junto com Smith Wigglesworth, que orava pelos perdidos e clamava a Deus. E o primeiro já não estava aguentando mais e se levantou. E o outro disse, eu vou permanecer. E aquele homem de Deus, Wigglesworth, continuava orando. Wigglesworth, não sei como seria a pronúncia exata. E finalmente, o outro se levantou também. E ele ficou sozinho lá, se angustiando na presença de Deus. Quando aquele homem se levantava daquela oração e ia pregar, irmãos, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, a glória de Deus se manifestava. Havia tantas curas sobrenaturais nas suas pregações que ele foi num país da Europa e que o governo lá disse, este é um homem, é um curandeiro. Ele pode pregar aqui, mas não toca em ninguém, que ele deve ter algum truque. E ele foi lá naquele local e pregou, e no final ele disse, irmãos, me proibiram de impor as mãos sobre os enfermos aqui e orar. Mas Deus não precisa das minhas mãos, então você vai impor as mãos sobre você mesmo. Se o seu problema é no coração, coloque no coração. Se é no olho, coloque no olho. Se é no ouvido, coloque no ouvido. E ele levantou um clamor, e um surdo gritou que estava ouvindo, um cego gritou que estava vendo, a glória desceu. Mas era um homem de profunda oração. Nossa alegria, irmãos, tem que ser transbordante. Não é a alegria da sociabilidade, é aquela alegria, irmãos, que é celestial. A Bíblia diz lá na carta de Pedro que sem ver Jesus, mas amando-o, nós nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível e cheia de glória. Eu também não sei se todos aqui sabem o que é que eu vou dizer, mas eu sei que muitos sabem o que é isso. Sabe aqueles dias que você está ali naquele local fazendo alguma coisa e do nada vem uma alegria do céu que lhe invade. Você tem vontade de sair pulando, de sair se alegrando. Você levantou os olhos ao céu, pensou em alguma coisa de Jesus e de repente parece que um canal se abriu do céu à terra e uma avalanche de alegria desceu para o seu coração. Não é uma alegria por alguma coisa, fruto de uma reflexão, é uma alegria que invade.
É quando de repente parece que o céu ali entrou, você entrou no céu, o céu entrou em você, mas uma alegria indizível. E é nessas horas que falar em línguas, irmãos, edifica profundamente. Porque você está ali louvando a Deus para expressar o inexpressável, porque o gozo é inefável, a alegria é indizível, mas as línguas podem alcançar a expressão de tudo isso. Quando Paulo diz o que farei, cantarei com a mente, que é cantar uma música conhecida, e cantarei com o Espírito, que é em línguas, orarei com a mente, que é orar na linguagem comum, e orarei no Espírito, que é em línguas. Quando ele diz isso, o que é que ele diz? Eu vou orar com a mente, e quando chegar naquele estado de profunda angústia, eu vou orar no Espírito. Eu vou cantar com a mente, mas quando chegar naquele estado profundo, que não se pode dizer com palavras, eu vou expressar no Espírito. Nós precisamos de pessoas profundas. Aqueles homens eram profundos. Nós vemos, irmãos, também, que quando eles buscavam o batismo no Espírito Santo, eles estavam cônscios de que para receberem o batismo no Espírito Santo, Jesus teve que morrer e ressuscitar, mas também teve que ascender ao céu e estar à destra de Deus. Que o Cristo batizador no Espírito Santo é o Cristo exaltado e glorificado nas alturas. Quando eles buscavam o batismo no Espírito Santo, isso estava na mente deles, o Cristo que eles estavam vislumbrando como batizador, que eles estavam procurando para batizador, era o Cristo exaltado acima de todo nome, à destra de Deus. A busca era reverente, não era uma busca leviana, era reverente, porque eles sabiam que estavam entrando na presença daquele que está no trono, daquele que está acima de todo principado e potestade. Por isso Pedro disse em Atos 2:33, que Jesus Cristo, havendo sido exaltado à destra de Deus, Pedro diz, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Cristo que derramou é o Cristo exaltado à destra de Deus. João Batista entendeu isso. Lá em Mateus 3:11, João Batista, quando fala de Cristo como batizador no Espírito Santo, ele fala vislumbrando o Cristo exaltado. Ele não fala vislumbrando um carpinteiro que veio até ele para ele batizar. João Batista diz, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele está vendo profeticamente o Cristo exaltado em sua glória celestial. Ele é mais poderoso. O Cristo que batiza no Espírito Santo é o Cristo poderoso. O Cristo que salva é o Cristo da cruz. Mas o batizador no Espírito Santo é aquele exaltado acima de todo nome. João disse, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de pegar as alpercatas dele e sair carregando. E é ele que vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Lá no Apocalipse, Jesus diz nas cartas às igrejas, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da plenitude, ou seja, sou eu que tenho a plenitude do Espírito Santo, sou eu que batizo no Espírito Santo. Mas como é o Cristo do Apocalipse que batiza no Espírito Santo? É aquele cujos olhos são como chama de fogo, é aquele cujo cabelo é branco como a lã, cujo rosto brilha como o sol na força do meu dia, que veste uma roupa talá, que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, que os seus pés são como bronze reluzente, saído de uma fornalha. É o Cristo glorioso. Quando aqueles homens eram batizados no Espírito Santo, eles saíam trêmulos. Sabe por quê? Não é porque estava caçando calafrio e emoção, não. É porque eles estavam se sentindo diante do Cristo Todo-Poderoso. Como João caiu aos seus pés quando o viu daquela forma exaltada. E para ficar de pé, Jesus teve que tocar nele e dizer, não temas. Quando alguém recebe o poder pentecostal, sabe que é o Cristo glorioso que está lá batizando, ele cai por terra trêmulo. Ele cai por terra trêmulo. Outra coisa, irmãos, eles entendiam que o batismo no Espírito Santo ia dar para eles uma inspiração no falar. Sobrenatural. Sobrenatural. Eles não iriam mais pregar como era antes. Ia ser diferente.
Os irmãos já repararam que quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais, qual é o primeiro que aparece lá? Palavra da sabedoria. Deus dá sabedoria sobrenatural ao crente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que caracterizou o movimento pentecostal, irmãos, que depois foi prejudicado pela falta de unção, é que aqueles pioneiros realmente, eles não se preparavam para pregar. Não é que eles não lessem a Bíblia todo dia, não, eles liam, eles oravam, eles procuravam aprender. Mas na maioria das vezes, eles não preparavam um esboço de pregação em casa, não. Saía na hora. Quando começaram a perder a unção e manter o costume, aí saiu um bocado de baboseira. A gente falava um bocado de bobagem. Aí os pastores começaram a dizer, vamos, se prepare aí para você não falar tanta bobagem. Eu não estou dizendo para a gente não se preparar para pregar, não. A gente se prepara. Mas a gente tem que desejar, irmãos, estar à mercê dessa unção. Porque aqueles homens, irmãos, curiosamente, aqueles pentecostais primitivos, a maior parte das vezes eles pregavam sem saber que eles iriam pregar. Eles estavam no vilarejo evangelizando, oravam por uma pessoa, a pessoa era curada, juntavam a multidão, eles pregavam. Não tinha tempo para ir fazer um esboço, não. Tinha que sair na hora. Tinha que sair na hora. No dia de Pentecostes, Pedro não teve tempo de pregar, não. A multidão se ajuntou e ele pregou. Lá, quando o coxo foi curado, a multidão se ajuntou, Pedro e João não tiveram tempo para preparar, não. Tinha que sair naquela hora. Quando Paulo chegou lá em Atenas, foi para o Areópago, ele não foi planejadamente, não. Lá surgiu a oportunidade, ele se levantou e falou. Não tinha tempo de preparar, não. Mas tinha unção para dar palavras a ele. A Bíblia diz, ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Note, sabedoria e espírito, era uma sabedoria espiritual, uma unção, que ele sabia contestar aqueles argumentos de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Jesus disse, quando vocês forem levados perante as autoridades, não premeditem, não. Ou seja, a força do argumento não está na retórica. A retórica treina para você falar, mas os professores de retórica eram assim, se fosse falar com o rei, o homem passava uma semana lá, se preparando, o retórico falava para si mesmo, para poder ver se estava dando certo, como é, estou falando direitinho, estou falando certo. Jesus disse, não, vocês vão ser levados, vão falar com gente importante. A vontade que vocês vão ter, opa, eu vou me preparar, porque esse homem aí é importante, eu tenho que saber falar direito. Jesus disse, não se incomode, o Espírito Santo vos dará a boca, dará sabedoria, falará por vocês. Meus irmãos, nós estamos precisando dessa liberdade do Espírito, dessa unção, dessa inspiração, dessa situação avivada, poderosa do Espírito Santo em nosso meio. Vamos começar criando um ambiente para isso. O pecado não é para ser tolerado em nossas vidas. Abomine, como diz lá em Judas, até a túnica manchada pela carne. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não deixe as raposinhas destruírem as vinhas. Não deixe o mal entrar pelas portas dos fundos. Não abrigue um pouquinho do mundo, nem uma unha no Egito. Como disse Moisés, leve a sério, recuse o pecado. Esteja consagrado a Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Você não manda mais em nada, você se deu a Ele, graças a Deus. Enquanto estava nas suas mãos, sua vida era um fracasso. Agora está nas mãos de quem é melhor do que você. Tenha paixão pelas almas. O que está do seu lado, se morrer sem Cristo, vai para o inferno. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Tenha misericórdia do perdido, sinta que a responsabilidade é sua. Sinta a sua incapacidade, veja que você precisa de poder do alto. Tenha um senso de destinação. Você é alguém que tem uma missão especial no reino de Deus. Podem lhe chamar de fanático por isso. Nós estamos precisando de uma boa dose de fanatismo dos crentes. Você tem alguma coisa especial de Deus para você. A promessa é para você, porque você é um profeta de Deus. Confie no Senhor para lhe dar
inspiração. Seja uma pessoa profunda nas angústias. Às vezes eu me angustio por esse mundo, vejo todo o mal que está nele. Aí tem gente de outra igreja, pastor, diz, não, pastor, não seja assim não. Nós não somos desse mundo não. É exatamente porque eu estou angustiado, porque se eu fosse daqui eu estava achando tudo bom. Eu estou angustiado é porque eu não sou daqui mesmo. Mas eu não quero, irmãos, a igreja para ser um entretenimento para mim. Eu não quero servir a Deus indiferente ao mundo. Eu quero gemer como os profetas. E ao mesmo tempo, eu quero ter aquela alegria do céu. Eu quero, como Estevão, ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sejamos profundos. A época não é para os superficiais. A época é para quem tem raiz profunda em Cristo. Vamos ficar de pé.